Olá, boa noite! Estamos ao vivo, esperando vocês e a nossa convidada de hoje. Hoje eu tô sendo super pontual, hein? O que será que faz um cientista, gente? Vamos falar um oizinho aqui. Quando a Ana entrar, aí eu chamo ela. Oiê, Ju, Iago, Camila. Gente, a Camila. E nunca vi um cientista. Eu vou ter que chamar aqui, né? Como é que eu faço? Duas pessoas. Vamos ver se a Ana primeiro vai me ouvir, né? Alô. Olá! Oi. Tá me ouvindo, Tô Ana? ouvindo. Eu também tô te ouvindo Tô ótima. ouvindo. Será que a gente consegue chamar a Camila para nossa transmissão? Sim, ela tá Ela tá KBT online. 4, né? Ah lá, Camila aí, ó. Você tá pedindo para chamar? Você tá pedindo pra gente, Camila? Porque eu particularmente não sei chamar mais uma pessoa. Eu também. Eu menos ainda, então. Ah, acho que a gente não precisa saber isso, né, Ana? Será que sim? Um cientista deve saber chamar uma pessoa a mais para live, Ana? Você é uma Eu cientista. acho que assim, não tem necessidade. Eu acho que a gente vai aprendendo É, com erro e acerto. eu Agora acho. que eu descobri que tem filtro aqui, olha que Não, bonitinho. então, eu vou ter que confessar que antes de você aparecer, eu estava buscando um filtro, que eu também descobri agora aqui que dá para colocar. Que Vamos fazer o legal. seguinte. Camila, vou fazer o seguinte. Tô te... É a sua cara, Ana, fazer uma live com filtro assim, assim, assim. Tudo bem, Gente, tem muita Ana? coisa legal aqui. É, Tudo muita bom, coisa tudo certo. legal. Ó, eu Eu vou deixar acabei, eu assim, acabei deixar a de chegar do Camila. laboratório Pode e falar, aí que eu eu te cortei. tô. Não, imagina, eu acabei de chegar do laboratório, quase que não dá tempo de entrar na live aqui, E eu tô me porque eu tava arrumando lá no aqui. Olha laboratório aqui fazendo meu cabelinho experimento. para te receber, ó. Primeira vez que eu Ai, coloco tá aqui uma sim. tiara, gente. Eu já tô aqui Bonita, tá pronta, bonita. ó. Ana, é o seguinte, eu vou começar já te agradecendo. Eu não vou te apresentar. Eu não vou te Eu só tô mexendo apresentar. aqui. Pode continuar. Eu não vou te apresentar, Ana, porque depois eu acho que vai fazer sentido você se apresentar, né? Sua formação e tal. Então eu só vou falar aqui para todo mundo que a gente se conheceu lá no ECB também, né? E você é mestra, doutora, está fazendo pós-doc também lá na USP, né? Lá no Instituto de Química. Então, Isso. assim, eu sou super empolgada com live, eu adoro, porque a gente tem um pensamento muito parecido, né? Quem fez ali com a gente o doutorado ali no ICB, pelo menos ali as pessoas que a gente conviveu mais, né? Eu sei um pouco mais como pensam, e a gente pensa bem parecido com essa ideia de fazer a ciência ficar mais acessível, né, para todo mundo. E aí eu fiquei super feliz que vocês aceitaram entrar aqui na live com a gente, porque é um assunto que as pessoas não sabem. Então eu achei até que o título combina muito com vocês, né? Que quem são os cientistas? Como vivem? Só a gente só não vai Sim. falar como se reproduzem. Mas É, aí, não é. aqui a Camila Olha, pediu para entrar. Vamos a ver se ela Camila vai tá falando conseguir. que enviou participar, a solicitação para participar. Eu não sei como é que Eu funciona isso. aceitei ela aqui. A Aurora deixou a Camila falar. Pode ser que eu saia assim, antes de acabar eu saia Não tem aqui, correndo. problema. Ou alguém entre correndo. Tá ótimo, não tem problema. Eu acho que tudo bem até a Aurora aparecer aqui na live para todo mundo conhecer. Eu vou começar já para a gente não perder muito tempo, porque a gente só tem uma hora, né? Então, eu estava aqui falando para a Ana que a gente está super feliz delas terem aceitado o nosso convite e que a gente tem essa ideia, há algum tempo surgiu, até porque a gente viu alguns instas assim que chamaram nossa atenção, eu particularmente, assim, com algumas coisas que eu realmente fiquei chocada. Eu não acompanho muita gente assim, né? Eu acho que principalmente muita gente de dieta, tem muita coisa da moda, tal, mas assim, eu achei um Instagram em especial, as meninas lá do laboratório me mandaram,
E eu fiquei assim, chocada, né? Como que algumas pessoas pegam um dado científico, colocam aquilo numa perspectiva absolutamente diferente do que está escrito ali, porque, não, porque existe um artigo científico e assim, não tem nada a ver com o que está ali. E aí me surgiu a ideia de começar, né? Conversei com a Camila sobre isso, porque eu realmente acredito que se as pessoas souberem o que um cientista faz, o que é, como é que faz ciência, como é que faz pesquisa, a gente vai cair menos em fake news, a gente vai cair menos em pegadinha, em charlatão falando coisa errada. Então, eu tô feliz que vocês aceitaram, porque vocês também pensam muito por esse caminho, né? Vocês estão ali para divulgar ciência e vocês quebram vários tabus e falam de coisas super importantes. Inclusive, esses dias eu vi um vídeo sobre vacina que achei sensacional. Então, essa é a ideia das nossas lives. E aí eu vou deixar você falar, Ana, e vou já perguntar para você 3 coisas numa só. Primeira coisa, o que é um cientista? Porque dentro dessa pergunta, por que eu falo que são 3 coisas, né? O que é um cientista? Quem que a gente pode chamar de cientista? E aí, junto com isso, eu coloquei aqui para você falar um pouquinho qual é a sua formação. E dentro desse assunto também, para a gente mostrar para as pessoas o que a gente precisa, o que precisa ser para ser considerado um cientista, né? O que você precisa se formar em quê? Como é que é esse caminho? Então, falar um pouco de você e explicar o que é um cientista. Tá. Olha, hoje, inclusive, a gente recebeu uma pergunta desse tipo no nosso YouTube, perguntando assim, eu fiz pós-graduação Lato Sensu, eu não posso ser um cientista? Mas, meu filho, é claro que você pode. Para você ser um cientista, você basta pesquisar. E aí, emendando, eu sou bióloga, então é uma área bem ampla, né? Que você pode fazer muita coisa, muita. Tipo, biologia abrange muita coisa para que a gente pode atirar. E aí, depois da biologia, depois não, né? Durante a biologia, eu me apaixonei pela fisiologia, e isso foi já desde o primeiro ano. Então, durante a semana da biologia, eu vi um mini curso, assim, de uma aula da secreção da célula beta, sabe? Como que a célula beta secreta insulina. E aí, penso, um estudante de primeiro ano de biologia, eu não entendi absolutamente nada, mas eu fiquei apaixonada por aquilo. E aí eu falei assim, eu quero entender isso daí. E aí foi que na semana seguinte, na segunda-feira de manhã, eu já estava lá batendo na porta da professora e falou assim, você me aceita como sua estudante de iniciação científica? E aí ela não tinha uma bolsa naquele momento, mas eu fiquei lá ajudando até que uma hora apareceu a oportunidade. E assim, foi amor à primeira vista, né? Tanto que eu prestei o mestrado para fazer nessa área de secreção de insulina, que caí do laboratório que a Camila também estava. E aí a gente se encontrou aí, e aí eu fiz mestrado, fiz doutorado lá, então eu fiz biologia e fiz pesquisa científica. E dá para eu fazer, sei lá, biblioteconomia? Biblioteconomia? É um pouco difícil, né? E ser cientista? Dá. Dá pra eu fazer direito e ser cientista? Dá. Gente, não importa a graduação que você faça. Dá pra você fazer uma faculdade de tecnólogo e ser cientista? Dá. Dá. Quem faz 2 anos tecnólogo, dá pra fazer mestrado e doutorado? Sim. Temos vários exemplares lá no CB? Sim. Então não importa a sua área, se você pesquisar, né, Ana, sobre aquele assunto de maneira aprofundada, né, e compartilhar esse conhecimento, enfim, você é um cientista. Sim, eu acho sensacional a Ana comentar isso, porque as pessoas têm ideia de que o cientista é aquela pessoa que só está dentro do laboratório de pesquisa, de jaleco branco, e que, teoricamente, é uma pessoa formada em algum curso da saúde, né? Então, não. Várias pessoas podem ser cientistas dentro aí das áreas de humanas e das áreas de exatas também. Qualquer área que você estude, você pode ser um cientista, enfim. Agora, basta fazer pesquisa. Basta fazer pesquisa, né? E, por favor, bem feito, seria ótimo, né? Seria pedir muito. Eu amei o vídeo que você começou esses dias lá no seu Insta e nunca vi um cientista, que você começou assim, gente,
no laboratório, fazendo pesquisa, mas o pesquisador brasileiro não tem um minuto de paz, que daí já vem um monte de gente pedindo para você, né, falar alguma coisa. E é bem isso mesmo, né? Então eu queria saber aqui, não estava nem no meu script aqui de perguntas, mas como é que surgiu a ideia de vocês fazerem o Nunca Vi um Cientista, que é um Instagram de divulgação científica, né? Sim, então, o Nunca Vi um Cientista, ele não é só o Instagram, a gente tem o canal, usar a plaquinha aqui do YouTube. Na verdade, é o... Mais de 100 mil seguidores. Bombando aqui! Bombando. Mas o negócio foi que, assim, é uma iniciativa para divulgar a ciência. Ele surgiu num concurso que a gente fez lá em 2018. É um concurso que, assim, eu costumo usar a analogia do MasterChef, né? Que é como se fosse um MasterChef, só que em vez de cozinheiros competindo, tem os cientistas competindo. E aí é um concurso de comunicação mesmo. Você tem que falar em 3 minutos sobre um tema, qualquer tema que você escolher, sobre ciência, só que qualquer pessoa tem que entender. E aí, para isso, a gente tem aulas, masterclass, vários cursos de comunicação, linguagem corporal e tudo mais. Assim, é muito, muito legal. É uma semana inteira imerso nesse universo. E a gente aprendeu muita coisa lá. E eu conheci pessoas muito legais lá, e a Laura, inclusive. E a Laura chegou com a ideia de, tipo, vamos usar esse conhecimento que a gente aprendeu aqui em alguma coisa? Vamos fazer algo? E aí eu já topei, já era minha ideia também, então a gente estava muito alinhada desde o começo quanto a isso. Então eu já topei logo de cara, falei assim, eu quero ter um canal, um Insta, quero ter tudo, sabe? Um Facebook, um Twitter, quero ter tudo, quero falar de ciência com a galera. De uma forma que, assim, você não precise fazer uma graduação para entender, sabe? Que qualquer pessoa pega aquilo e fala assim, ok, entendi o básico disso. E aí te dá os caminhos para você ir pesquisar e entender mais coisas. Mas foi daí que partiu, né? Em 2018. Inclusive, acabamos de fazer 3 anos de canal, né? De iniciativa do Nunca Vi um Cientista, que foi semana passada, a gente fez até uma live comemorativa, foi bem legal. Mas surgiu daí, assim, o nome veio da necessidade de mostrar o quanto as pessoas, elas têm esse sentimento, tipo, eu nunca vi um cientista. Eu moro numa cidade universitária, eu moro do lado do instituto de pesquisa, eu moro do lado, sabe? As pessoas nunca viram um cientista porque parece que o cientista não tem cara. Parece que o cientista é o Einstein. É um cara de cabelo branco. Cabelo bagunçado, pode ser. Um cabelo bagunçado aqui, eu tô dentro. Isso. Sou uma cientista mesmo. Cientista tá dentro. Tô dentro. Mas é isso, assim, as pessoas. A cara do cientista é o Einstein, a cara do cientista é uma pessoa antissocial, que não tem amigos, doida. Até tem um pingo de sádico, talvez, porque, fica experimentando com rato, meu Deus, machuca animal, é ruim o cientista. Então, tem essa visão. Inclusive, a gente escreveu um livro sobre cientistas brasileiros que a ideia surgiu de um censo que acontece de tempos em tempos sobre a percepção do cientista no Brasil. E essa percepção é sempre essa. Uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que detém conhecimento, é uma pessoa sem amigos, uma pessoa que não quer ganhar dinheiro. Uma pessoa que sabe tudo. Uma pessoa que não se importa com dinheiro, não se importa absolutamente, né, em viver o resto da vida sem dinheiro. Vive de, né, quem paga o boleto? Não paga, né? Não paga. Não paga. Não tem nome, né? O nome já foi-se embora, por isso que né, um cientista. Mas, enfim. Então, é muito legal. É um trabalho voluntário, né, gente? É um trabalho voluntário. É quase, somos a Mário e Tereza. Só que não, né? Só que não, absolutamente. Somos pessoas, né? E aí, agora, falando aqui a real, é isso mesmo, né? Nós somos pessoas. E são pessoas que têm família, que têm vida, enfim, que escolheu fazer pesquisa, que escolheu identificar alguma coisa e aprofundar o conhecimento, né? Na grande maioria das vezes, aliás, é o que a gente, né, preconiza, que seja uma coisa que ninguém nunca estudou, né? Então eu falo que uma das coisas mais incríveis da ciência é que por alguns segundos, alguns minutos, né, que você olha ali no
no microscópio, você é a única pessoa do mundo a saber aquilo lá que você está fazendo. Isso é a coisa demais. mais incrível do universo, né? E existem outras coisas, tipo, hoje o meu camundongo parou ali na anestesia e eu fiz massagem cardíaca no Eu já camundongo. fiz isso. E aí Quem assim, ele nunca? voltou, né? Quem E aí eu falei, gente, Quem eu estou nunca? aqui fazendo uma massagem cardíaca. E ele voltou, tá? Mas depois ele faleceu de novo. Fiquei chateadíssima. Acontece, né? Mas eu me vi ali, me matando por causa de um camundongo de 23 gramas. Assim, eu preciso que ele volte. Feliz, assim, quando ele voltou e depois super chateada, né? E Quantas aí, vezes a gente não montou uma UTI, né, Ana? nossa, UTI para os ratos pós-GTT e TT. eu tinha até Camila. um ambuzinho no Não, laboratório. a gente para aspirar. A gente colocou uma pipeta na boca do rato. Isso, pra- já fiz isso. Quando tem Rato tratado, gente, vale mais do que Gente, qualquer coisa. É Eles precioso valem demais tudo. pra perder. Não, Sim, não pode perder assim. Não É um pode. absurdo, E a gente né? lá no rato, assopra na boca, não morre, pelo amor de Deus, não morre. É bem É isso complicado. mesmo, né? Mas Só morrem aí, os tratados, né? Sempre são os tratados que sim, com morrem. certeza. Por isso que esse faleceu hoje, eu tirei ele do grupo controle e botei algum grupo tratado no meio. Eu falei, o controle depois eu vou conseguir aumentar, né, o N. Agora o tratado é melhor eu usar aqui, porque tudo é tão caro, Sim. né? E aí, isso também é uma coisa interessante para a gente falar, né? Infelizmente, a gente não tem muito apoio, né? Na pesquisa no Brasil. Então, recursos praticamente nenhum, né? Eu vejo que a gente... Bom, eu preciso fazer um pedaço do meu pós-doc fora do Brasil, porque aqui a gente não tem o material que eu preciso usar, né? Ou, assim, até chegar o anticorpo vai demorar 5 meses e às vezes o anticorpo chega estragado. E a gente paga 5 vezes mais caro no anticorpo do que onde o anticorpo foi de fato produzido. Mas agora, com o dólar super alto. E isso é um absurdo, né? Então a gente fica muito tempo ali na morosidade, muita coisa a gente poderia fazer e não consegue. Então é difícil, né, fazer ciência, né? Mas É difícil. é difícil. Eu lembro que quando as pessoas iam pra fora e falavam assim, na universidade que eu fiz o estágio sanduíche, que é o que a gente fala quando faz metade aqui, metade pra fora, tinha maquininhas, sabe aquelas vending machines, igual, tipo, em vez de salgadinho e Coca-Cola, tinha reagentes de pesquisa, Nossa. tipo, era só pegar a verba que eu tinha, ir lá e pegar e assinar um negocinho que chega. Gente, que sonho ter isso, porque a burocracia aqui porque no Brasil é para muito importar. complicado. E mesmo que você não tenha, né, essa vending machine, mas você pede alguma coisa, eu tive essa experiência. Eu lembro que os meus ácidos graxos, eu lembro que, sei lá, pedi na sexta, depois do almoço, chegou terça-feira, gente. Você fala, não, será que atrasou, né? Porque atrasou, né? Porque o caminhão furou o pneu, atrasou. Dependendo do horário que você pede, chega no dia seguinte. Isso. E aqui é uma coisa que demoram 3, 6 meses. E muitas vezes chega e não chega é bom para usar, né? Principalmente anticorpos que tem que ficar lá refrigerados, enfim. E o que eu quero dizer com toda essa minha introdução, na verdade, é até para a gente falar um pouquinho como é difícil fazer ciência, porque o meu objetivo aqui hoje era a gente mostrar, né, assim, como é que é feita uma pesquisa científica? De onde começa? Quem que teve a ideia? O que a gente precisa fazer para trabalhar com um rato, um camundongo? A gente pega lá quantos camundongos a gente quer, a gente compra, alguém dá pra gente, ninguém tem controle sobre isso. Assim, por exemplo, esse camundongo meu que morreu hoje, ele vai fazer falta, né? Ele estava ali num grupo que eu pedi para um biotério central, tem documentação. Então, assim, eu acredito que se a gente conseguisse divulgar como é que a ciência é feita, se as pessoas soubessem o mínimo de como é feito um trabalho científico, né, do passo a passo, quanto demora, por que você precisa de 4 anos para fazer um doutorado? Você precisa de 2 anos, né, com chance de ter que prorrogar para fazer um pós-doc, assim. Então, eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre o passo a passo, sabe? Aquele passo a passo básico, porque cada pesquisa, né, depende de uma coisa, mas quando a gente trabalha com animal, né, uma pesquisa, e a nossa ideia aqui é falar de pesquisa na área da saúde, né? Então, como é que é feita uma pesquisa que pesquisa vacina, que desenvolve um medicamento, que pensa num processo patológico, né? Então, quem que quer falar aí? Qual das duas, Ana, quer começar a nossa convidada? Como é que você começou a
a ideia do seu projeto, né? Como é que é? Posso começar. Então, tudo começa quando você se apaixona por uma área, né? Como eu falei, me apaixonei pela fisiologia e aí eu sabia que eu queria estudar algo em relação ao diabetes, ao pâncreas, à insulina, algo nessa área. Então, aí eu fui, como que foi? Eu fui, passei a prova para o mestrado lá na USP, né? No Instituto de Ciências Biomédicas na USP, passei. E aí, beleza. A partir do momento que eu passei, você tem que desenvolver um projeto. Como é que é um projeto? O que você faz? Você olha as publicações do laboratório, você olha quem que está naquele laboratório, o que está pesquisando, se tem alguma ideia, se tem alguma coisa que fala assim, nossa, isso eu queria fazer, mas eu já tenho meu projeto, então eu gostaria muito de saber se isso aqui, essa é uma hipótese que eu tenho é real. E aí você vai conversando com os pesquisadores e vai incorporando ideias na sua cabeça para construir uma hipótese, que são perguntas que você faz. E aí, depois dessas perguntas, você consegue começar a escrever um projeto. Um projeto tem que ter uma introdução que você vai introduzir, né, o tema, e aí você vai colocar ali os meios que você vai desenvolver aquela ideia, que é a metodologia. Então, olha, eu tenho essa hipótese aqui, eu quero testar para ver se é isso mesmo ou não tem nada a ver. E aí, por meio dessa metodologia aqui, eu vou testar esse teste, esse teste, e eu acho que isso vão me responder. E aí, esse é o cronograma que eu vou fazer mais ou menos isso e tal. Tudo isso, quando você entra no mestrado, é cru, né? É um negócio que você vai desenvolvendo com o tempo. E uma coisa importante, não quero te cortar, mas acho interessante a gente falar aqui, é que todas essas suas ideias, todas as coisas que você pensa em fazer e como você acha, na verdade, assim, são poucas as coisas que você acha, né? Você tem uma ideia ali, aí você vai pesquisando. E pesquisa em alguém que já publicou, em outro artigo, em alguém que falou. Então, eu falo que o cientista, na verdade, ele só pode falar uma coisa que ele acha da cabeça dele ali na conclusão. O resto, tudo tem que vir de algum lugar, de alguém que já publicou. Então, assim, mais uma coisa para a gente mostrar para as pessoas que ninguém tira nada da própria cabeça. Ninguém. Sim, né? A única coisa que você pode tirar da sua cabeça é uma ideia. E aí você vai atrás de um artigo para saber se alguém já teve aquela ideia e de como você pode fazer para desenvolver a metodologia que vai te responder se você está certo ou errado nessa hipótese, né? Então você, na verdade, não pensa nada sozinho, né? Não, você trabalha com o seu orientador, né? Com as pessoas do laboratório. A ideia que eu digo vem de uma lacuna, né? Estão pesquisando no laboratório algo nesse sentido, nessa área. Mas tem uma lacuna aqui que falta responder, ou que seria interessante responder, ou que eu pesquisei na internet, no PubMed, no Google dos cientistas, que eu costumo falar, e ninguém ainda respondeu aquilo. E, poxa, todo um laboratório que tem tal e tal máquina que dá para fazer esses experimentos e dá para resolver essa lacuna específica. É daí que nasce um projeto, de uma lacuna de alguém que pesquisou algo e falou assim, puxa, seria tão interessante se alguém, os próximos passos, pode ser que seja isso daqui. Então, fica soltando, né? Isso é muito conjunto. A construção da ciência é isso mesmo, é uma construção. É um tijolo que a gente bota aqui no Brasil, outro lá na Índia, outro nos Estados Unidos, outro lá não sei o quê, e vai construindo. É uma construção mesmo com lacunas. E aí você chega e fala assim, bom, agora eu quero preencher essa lacuna. Vou tentar. Nada diz que você vai conseguir, mas você vai tentar, né? Isso é o que você faz com o seu projeto. Exatamente. E uma coisa que é interessante, assim, todo laboratório já tem uma lacuna. Então, um laboratório que tem uma linha de pesquisa, ele já sabe. Então, o meu laboratório lá, né? O laboratório Professor Wagner estuda controle neural da circulação. Então, existem ali várias áreas que estudam a hipertensão neurogênica de alguma forma. Um olhando do lado do cérebro, o outro olhando do lado do metabolismo, cada um olhando de um lado ali. E sempre tem uma lacuna a ser respondida. Então, quando alguém chega no laboratório, olha, você gosta dessa linha? A gente tem essa lacuna e essa lacuna. E a gente chegou até essa dúvida porque fulano de tal, em 1710, começou a perceber que tinha pressão. Aí o outro foi lá e foi.
tudo é baseado em evidência, em ciência, em alguém que pesquisou e mostrou. A gente não tira a metodologia da nossa cabeça, a gente pesquisa alguma coisa que alguém sabe e já mostrou que funciona. E não é uma pessoa que mostrou que funciona, são várias pessoas. São muitas pessoas que pesquisam a mesma coisa que eu. Claro que não estão ali pensando na mesma proteína, enfim, né? Mas assim, são muitas pessoas. Muitas, né? Existem já muitas respostas abordando aquela áreazinha ali pequenininha que eu estou pesquisando, né? Então, a gente, na ciência, a gente se baseia sempre em dado que está publicado, né? Porque uma opinião sem um dado é só uma opinião, né? É só, mas eu não posso falar o que eu quero? Pode, mas você corre o risco de estar falando besteira, né? Mas que saco que é, não tem pode gente falar. Que não tem problema em passar vergonha. Tem gente que não tem problema. Pois acontece que, mas o mundo tá chato. Não, então, é que você falar uma coisa que você acha, é claro que você pode, mas você pode estar achando coisa errada, porque o que você acha sem um dado não é nada. E agora cai aqui, ó, porque você vê como é que eu tô conseguindo aqui, Ana, ó, encaixar um assunto no outro, né? Introdução, aqui a minha hipótese, agora vem aqui, aquela frase. A ciência não tá nem aí para sua opinião. Eu amo essa frase de vocês. Por quê? Por quê, Ana? Que a ciência não tá nem aí para nossa opinião. Por que a gente não pode ter opinião dentro da ciência, né? Isso tá servindo aqui, porque hoje em dia tá todo mundo vendo a CPI, eu acho que as pessoas estão mais ligadas nisso, né? Por que a gente não pode ter opinião? E a ciência não tá nem aí porque a gente acha ou deixa de achar. Sim, só complementando a frase imediatamente anterior que você falou, eu gosto muito da frase do Sir Isaac Newton, que ele falava que se vi mais longe foi porque estava sentado em ombros de gigante. Então, a gente realmente, nossos embasamentos são sempre apoiados, ancorados em estudos anteriores. Mas o negócio da opinião, inclusive a Luana hoje falou na CPI, gente, foi maravilhoso. Que CPI, meu Deus, acompanhei do começo ao fim. E aí ela falou que um cientista não tem opinião. Ele tem opinião até o momento que tem as evidências científicas. A partir daí ele não tem mais uma opinião, ele tem um embasamento científico. Então, o cientista, esse negócio de tipo, eu tenho opinião, não posso dar minha opinião, é o que você falou. Você pode dar a sua opinião, mas ela não tem valor científico. Quando a gente fala de ciência, a ciência ela é embasada. Ela pode não estar certa? Ela pode mudar? Pode. Ela vai mudar conforme as evidências, e isso é uma coisa que eu sempre falo, que é bom, porque as pessoas dão um exemplo do ovo. Mas o ovo uma hora é vilão. O ovo não é vilão agora. O ovo é bom. Agora o ovo voltou a ser vilão. E eu falo que esse é o melhor exemplo. Com certeza. Da ciência. Porque, assim, isso significa que teve novas evidências e mudou o posicionamento e tudo mais. Então, imagina, para quem está assistindo aqui, imagina se lá no começo, no primeiro estudo que teve sobre o ovo, o estagiário chegou lá pro professor, pro orientador, e falou assim, então, professor, eu estava revendo aqui, e aí eu acabei de ver que a dose que a gente deu para o rato, para a célula, ele significa 3.000 ovos por dia. E eu acho que ninguém come 3.000 ovos por dia, né? Então, eu acho que não é bem assim. Aí o orientador falasse assim, não, a gente já publicou. É melhor deixar assim como é que tá, né? E aí, isso daí ia virar o quê? Uma fé, uma religião, um negócio imutável. Quando a gente fala, a ciência muda toda hora, é ótimo. Novas evidências. Olha o exemplo da epidemia, da pandemia, né? Do coronavírus. A gente não sabia muita coisa no começo. Aí a gente foi aprendendo mais com o vírus. Qual que era a orientação no começo? Putz, máscara deixa para os profissionais, porque está em escassez e tal. Aí depois falou assim, poxa, a máscara ajuda mesmo, em ambientes fechados mais ainda. Vamos botar então a campanha da máscara para todo mundo. Sabe, a gente tem novas evidências. Né? Aquelas coisas. Sim, e não é só uma coisa assim que pode ter dado errado. A gente tem que pensar que a medicina, né, a ciência, né? Eu falei medicina porque eu lembrei de uns exames, né, que a gente podia até usar aqui para ilustrar.
Mas a gente vai colocando novas tecnologias. Então, de repente, a gente está observando o ovo do ponto de vista, isso aumenta o LDL colesterol. Sei lá, se eu estiver falando besteira, mas assim, aí se considerou que o ovo tem tantos por cento de clara, e a clara faz bem pra caramba com isso. E aí a gente não considerou que, na verdade, se você comer 3 ovos por dia, vai ser muito bom. Agora, se você comer 17... talvez aumente o colesterol, entendeu? Então, assim, e uma outra coisa que eu acho importante... pode falar. Não, na verdade, eu acho que uma coisa que é importante a gente, né, além dessa questão de que você não tem que usar a sua opinião a partir do momento que você tem evidência científica, é você ter também essa visão de que essa evidência ela pode mudar, né? Então, por exemplo, quando você faz o teu projeto de pesquisa, você tem uma hipótese que você acha, né? A partir do momento que você vai testando, a gente vê muito isso na prática quando a gente faz a pós-graduação. Esse meu resultado é negativo. Ou não deu resultado, né? Aquela frase, não deu resultado. Na verdade, o resultado ele deu. É que não deu o que você queria, o que você esperava. O que você esperava, enfim. Então, quando a gente fala desse movimento, dessa mudança, ainda usando o exemplo do ovo, a gente só viu isso porque as pessoas, elas investigaram de outras maneiras ali, elas investigaram e elas aceitaram os resultados que não eram iguais aos que tínhamos anteriormente. Então, quando a gente fala de fazer ciência, de ser cientista, eu acho que a gente tem que ter muito isso, que assim, nem sempre, ou na maioria das vezes, não vai sair o que a gente espera. Sim. Às vezes sai o que a gente sai. Então, assim, isso é ruim? Não, porque a partir daquela hipótese, você levanta outras mais, né? Você pode levantar várias outras hipóteses. Então, bom, eu achava que era isso, eu tinha certeza que ia dar. Bom, não deu, então é outra coisa. Daí isso abre para outras perguntas. Então, a gente tem que vai sair bom de que não vai dar o que você imaginou e tá tudo bem, né? Inclusive vai sair um vídeo nosso em algumas semanas, não sei se na próxima ou na outra, sobre precisamos falar sobre os resultados negativos da ciência. A gente disse que precisava ter uma revista, né, com resultados negativos. Pois é, então. Porque, precisava a gente poder publicar resultados negativos. Cara, são importantes. Porque assim, estavam pesquisando. Você não precisa fazer o que o outro já fez e deu errado, né? Exatamente! Estavam pesquisando um fármaco para. Eu acho que era Alzheimer, se eu não me engano. E aí estavam há muito tempo pesquisando e aprimorando o fármaco e tal. E aí finalmente saiu o resultado, a publicação de que, olha, esse fármaco aqui não é o caminho, a gente não conseguiu nada com ele, não teve diferença com placebo e tudo mais. E aí, assim, isso é muito bom para que outros grupos não insistam naquilo, porque, assim, já foi estudado por semanas, por meses, por anos, em humanos, tudo clínico, randomizado, duplo cego, prospectivo. Mano, não vamos perder mais tempo com esse caminho. É um caminho que a gente fecha e tá tudo bem, porque a gente não perde mais tempo com ele e aí a gente aponta para outras áreas, ou esses resultados ditos negativos dão luz a novos ramos, né? Caramba, se não é essa via, então essa aqui, deu uma luz nessa, vamos para essa aqui. E é super importante também isso, né? Essa questão. Agora, uma coisa que eu falo da ciência é que é importante a gente saber que quando a gente escolhe um modelo para estudar, eu quero estudar hipertensão neurogênica, né? Aquela hipertensão que ninguém sabe a causa, não sabe de onde vem, que é o que mais acomete todo mundo. Eu vou estudar isso em célula? Eu vou olhar a célula e vou jogar uma coisa ali, e vou olhar, puxa, mas a célula fica hipertensa? E aí que é uma coisa que eu também gostaria muito que as pessoas soubessem, é que um resultado, né, por mais que esteja num artigo científico muito bem feito, desenhado e publicado, e que foi feito com uma célula, às vezes não funciona com um organismo que tem trilhões de células, mais bactérias e muitas coisas juntas. Então, assim, a gente não pode extrapolar. Quando a gente conhece o corpo humano, quando a gente conhece como é feita a ciência, a gente sabe que por mais que eu consiga um resultado super positivo dentro
de uma plaquinha de Petri, às vezes eu não vou conseguir o mesmo resultado num corpo inteiro, né? Sim, sim. Isso é super desculpa o áudio aqui. Tá rolando um panelaço ali. Não sei se dá pra... Boa! Tá forte aqui. Eu não sei se tá forte aí, aqui mas tá forte aqui. Mas, Isa, eu acho que é importante a gente colocar... a gente não pode menosprezar esse resultado da placa. Né? Esse resultado, ele dá luz para muita coisa. Pela facilidade, né, de fazer, a gente sabe que é muito mais simples trabalhar com uma célula do que trabalhar, por exemplo, com um modelo animal, e mais simples ainda do que trabalhar com um ser humano. Esse modelo in vitro ali, ele é um início, né? Ele traz algumas evidências. Perfeito. E ele é uma metodologia importante. Exatamente. O que a gente não pode fazer é usar um artigo científico, né? Nossa, mas mostrou que essa substância é muito importante. Olha aqui, a célula fez isso. Mas a célula, quando ela está dentro de um corpo, ela é comandada por outros órgãos, e os órgãos se comunicam, e tem um cérebro, e tem outras coisas e hormônios, e não necessariamente vai ser aquilo. Exatamente. Então, por mais que as pessoas falem, mas isso está publicado, mas fulano de tal mostrou numa revista, mas a gente precisa olhar com um olho científico, né? Aquilo ali, de repente, não é... E eu acho que uma outra coisa que muitas vezes a gente vê teste, principalmente de medicamento, produtos que vão trazer um possível efeito benéfico, com doses cavalares. Que foi o que a Ana acabou de falar, que quando você vê ali in vitro, você tenta transformar isso para um indivíduo. Quanto que ele teria que ingerir? 7 quilos de insulina. Lembra da Alicina, Ana? Sim! Sim, nossa. Putz, era quanto? Toneladas de alho. Tonelada. Então, assim, gente, é verdade. Pode ter um efeito benéfico? Pode, mas espera aí. O estudo, ele avaliou uma dose cavalar para aquele modelo in vitro. Isso vai ser viável para você testar? Até em animal, que a gente observa muito isso. Mas esse estudo foi feito num animal anestesiado. Então, para. Quando a gente está falando de sistema nervoso autônomo, não dá. Por mais que seja super importante, não dá. A gente podia ficar horas falando disso aqui. É um tema muito legal. É um tema. Mas assim, só para falar assim de metodologia para quem está assistindo. Hipóteses, elas costumam, se der, né, se for plausível, elas costumam surgir em células, que é o que a gente chama in vitro. E aí depois, se a hipótese não for descartada, ou seja, tem os princípios da metodologia científica, que é a refutabilidade, a replicabilidade, a generabilidade, ou seja, isso tem que acontecer também fora do laboratório. Outros cientistas também têm que ser capazes de fazer aquilo. Mas o princípio de refutar pode começar em células. Eu estou falando assim, da nossa área e tal, tem outros estudos científicos que não envolvem células e tal, de humanas e tudo mais, mas assim, da nossa área, vamos supor um exemplo de uma nova terapia para diabetes e tal, um novo fármaco para diabetes. Começa nas células. Por quê? Porque é ali que você descarta a hipótese. Se não fizer efeito na célula, poxa, você não segue adiante com isso, entendeu? Você não gasta mais energia, verba e tempo do pesquisador com isso. Então, se passar das células, tipo, eu dei um composto para células e elas foram protegidas de um estresse que a gente chama de glicolipotóxico, que é quando dá muito açúcar, muita gordura para a célula, então elas foram protegidas. Opa, então peraí, então tem algo aqui que protege essas células pancreáticas, estou falando. Aí a gente passa para um modelo muito mais complexo, que é o modelo animal, é a cobaia. Por quê? Porque é muito próximo da gente, não é mais uma cultura tumoral, é muito mais próximo, é um mamífero, é um animal que está regido por um ritmo circadiano igual a gente, apesar de invertido, mas é um ritmo circadiano. Então, é um modelo muito mais robusto do que a célula. Então, a gente vai testar a mesma hipótese. Eu vou adaptar a minha dose, porque a célula está lá numa plaquinha, ela não rejeita nada. Chegou em mim um negócio, eu vou pegar e vou fazer os efeitos. No animal, não. Tem um negócio que a gente chama de biodisponibilidade. Então, você vai dar via oral,
quanto disso vai chegar naquela célula que eu quero, que é de interesse, que, sei lá, no caso é o pâncreas. Vai passar pelo trato gastrointestinal, ele vai ser absorvido pelo intestino, muito pouco disso vai ir para o sangue, muito vai ser metabolizado no fígado. O que vai chegar naquele pâncreas? É isso que eu tenho que testar. Exatamente, na célula-alvo. O que eu quero? Bom, beleza, passou desse teste, aí sim a gente vai para outros tipos de cobaia mais complexa, pode chegar até aí no macaco, no porco, e aí depois vai para o estudo clínico que é em humano. Então, assim, a metodologia científica tem esses passos. Tempo, né? Eu acho que uma coisa importante da gente entender, porque muita gente fala, os pesquisadores, os cientistas, os pós-graduandos vivem de bolsa, ficam lá fazendo nada com bolsa. Gente, mamando na teta do governo. São fazendo nada. Vem aqui na Eu cheguei em casa 20 minutos antes dessa live, porque eu tava no laboratório. Você fala que eu mamo na teta cardíaca num camundongo. Ainda cheguei em casa, dei banho e janta para 2 crianças. São muitos anos de pesquisa para você chegar no ensaio clínico. Muita coisa vai dar errada. Você vai perder muito animal, você vai perder a cultura de célula, o teu reagente não vai chegar, vai ficar parado na Anvisa 200 anos. Agora com a pandemia eu nem sei como é que tá. Mas assim, a gente precisa, só para entender, que até isso chegar lá no teste do humano, no ensaio clínico, gente, são anos. São anos. E uma coisa que eu acho... A gente pode falar até de década. A gente poderia falar aqui de muitos exemplos. Eu vou dar um exemplo para vocês, que foi o que eu me aprofundei mais nos últimos tempos, né? Então, se você pegar estudos em oncologia, que tem muito, então tem muito estudo de câncer. Os caras que estudam isso têm bastante dinheiro investido em pesquisa, sim, porque, enfim, o impacto é gigante, né? E se você pegar estudos com medicações, esquemas de quimioterapia ou esquemas de tratamento para oncologia, você vai ver que os estudos duram 10, 12 anos. E ao longo dos anos, eles vão liberando alguns achados desses estudos. Isso é super interessante, um pouco mais, assim, até diferente do que a gente faz, que a gente ainda faz ali com pesquisa animal. Então, tem um agora que saiu há um tempo atrás que chama, o estudo Cleópatra. Ao longo de muitos anos, eles foram estudando algumas medicações e esquemas terapêuticos para o tumor, o HER2, que é um tumor de mama que tem receptor HER2, que é um fator de crescimento para a célula. Olha que interessante, há 10 anos atrás, ou quando eu nasci, na verdade, ninguém nem sabia o que era HER2. Ninguém nem imaginava. Então, todo mundo que tinha um câncer de mama HER2... morria porque, o HER2 ele faz a célula crescer muito rápido, então isso mostra que o tumor ele é muito agressivo. Então, ter receptor HER2, quando eu nasci, ninguém nem sabia que existia, então, assim, tanto fazia. Há 10 anos atrás, que já se sabia muito sobre esse receptor, era praticamente uma sentença de morte, porque não existia nada que pudesse ser usado para tratar um câncer de mama HER2 positivo. Em 2004, 2005, começaram-se a perceber algumas medicações que podiam agir direto nos receptores HER2, que são anticorpos monoclonais. Então, eles vão lá e só bloqueiam o receptor HER2. Resumindo, olha quantos anos os estudos vieram caminhando para chegar numa ideia de que um anticorpo pudesse ser capaz de ir lá e bloquear um sítio de ligação desse receptor HER2 para esse fator não conseguir ligar nessa célula e ela não crescer. Agora, a gente já tem, que foi liberado esse ano passado, uma última fase do estudo Cleópatra, 2 medicamentos, que inclusive, graças a Deus, eu tive acesso às 2 medicações, então eu fiz uso dos 2 anticorpos que são usados, cada um bloqueia o receptor HER2 em um sítio de ligação, ou seja, você pode até ter sobrado alguma célula depois que você fez a cirurgia, mas você faz um esquema terapêutico, de quimioterapia, isso chama terapia-alvo, que vai lá e bloqueia só as células que têm HER2. Agora, olha que incrível. Há 30 anos atrás, a gente não sabia nem o que era um HER2. Há 10 anos atrás, todo mundo que tinha HER2, porque aí já se sabia o que era, então fazia imunistoquímica
e falava, olha, eu sinto muito. Isso acontece muito em mulher jovem, porque HER2 é mais agressivo, enfim, mulheres jovens têm mais a característica desse tipo de câncer. Agora você imagina de 10 anos atrás para cá, que é quase que é antagônico isso na oncologia, mas é quase que melhor ter HER2 do que não ter nada, porque pelo menos você tem um alvo de tratamento. Então, olha que incrível. Como vocês acham que foi desenvolvido tudo isso até a gente chegar numa droga que existe hoje, que ainda é pouco, né? Poucas pessoas têm acesso porque é caríssimo ainda e daqui a pouco não vai ser. Mas o que eu quero, né, com toda essa introdução, são duas coisas que eu quero dizer. Primeiro, que demorou muito para isso acontecer. Muitos estudos foram feitos, e a gente está falando de muito mesmo, muitas pessoas, né? Os estudos na oncologia têm 12 mil mulheres, 15 mil mulheres, são estudos multicêntricos, no mundo inteiro fazendo a mesma coisa. Então, primeiro, não acreditem em teorias da conspiração. A ciência está ali para ser provada, está todo mundo tentando fazer da mesma forma e seguindo as mesmas estratégias para chegar num assunto ali, para chegar num resultado. Agora, desse estudo que saiu ano passado, eles mostraram pela primeira vez na oncologia que mulheres com metástases, já muitas metástases, muito, né? Um tumor super agressivo que já está assim, muito espalhado, elas viveram mais de 8 anos com essas medicações. Isso é super incrível dentro da oncologia. Sim. Agora, num grupo, e agora é isso que eu quero chegar, né? Eu, mesmo assim, acho essa história toda super interessante para a gente ilustrar. Os anticorpos são super bons? Excelentes. 100% das mulheres que usaram os anticorpos melhoraram ou bloquearam? Não. Teve grupo placebo, ou seja, um grupo que não foi tratado com anticorpos? Desse grupo, todo mundo morreu antes de 8 anos? Não. Então, ali, a droga foi super eficaz? Foi, porque mais de 50% das pessoas que usaram ficaram melhores, não sei o quê. Só que teve gente dentro do grupo de estudo que piorou. Teve gente dentro do grupo placebo que não aumentou mais as metástases. Então, vejam, a gente não pode considerar um resultado científico como uma coisa absolutamente importante para 100% das pessoas. Mesmo quando o estudo já está numa fase super avançada, segura de uma medicação, nesse caso, né? Mas a gente pode falar aqui de uma vacina ou de qualquer outra coisa. Existe um grupo que vai se beneficiar e existe um grupo que não vai se beneficiar. E a gente não sabe quem... Eu não sei se eu seria o grupo que vou me beneficiar, mas a ciência mostrou que é uma terapia eficiente para, sei lá, eficaz para mais de 60% das mulheres. Então, a gente vai te tratar com isso. Por quê? Porque a ciência mostrou que, junto com todas as estatísticas, junto com todos os estudos, isso aqui vai ser importante. Eu vou me beneficiar? Não sei. Eu super espero que sim, mas não sei. Porque por mais que eu esteja fazendo uma coisa que está provado que funciona, eu posso ser aquela porcentagem do grupo tratado que não deu certo. Então, uma medicação não é bom para todo mundo. Não é bom para todo mundo. A vacina não vai fazer todo mundo criar anticorpos. Era isso. Nunca. Nem a vacina do coronavírus, nem a da meningite, nem a da rubéola, nem a da hepatite. Por isso que a gente fica tomando um monte de reforços, né? Você vai fazer toda a população ver se tem anticorpos contra aquela doença? Vacina. Mais para aumentar a chance. Então, uma coisa que é bom e que foi provado, e isso também para as pessoas leigas, né, saberem. Tudo bem que foi provado e que o estudo foi muito bem feito, mas talvez não funcione para 100%. Aliás, nunca vai funcionar para 100%. Né? Sim. É o que você falou da vacina. Fala você. É exatamente isso. A vacina, ela é 100% eficaz? Não tem nenhuma até hoje que é 100% eficaz, né? Agora que o povo tá nessa vibe, eu quero tomar tal vacina. Gente, ninguém nunca escolheu, ninguém nunca, quando chegou, a minha BCG, a minha meningocócica, eu quero a criança, quero minha criança toma para essa indústria farmacêutica. Não, gente, ninguém nunca fez isso. Agora que o povo tá nessa de, eu quero tal vacina, Não tem uma vacina que vai te impedir 100%. Ela vai
diminuir a chance de você pegar a doença grave, a doença mais fatal. Mas, dada o tamanho da nossa população, vai ter caso de pessoa que tomou as 2 doses, vai ter gente que a vacina não teve o mesmo efeito de que o grupo que foi estudado ou a maioria da população, que essa pessoa vai ter as consequências mais graves da doença. Isso é fato, isso acontece em todo medicamento. Mas, isso acontece com todas as vacinas. Eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar é que, claro que nessa situação da pandemia, a gente sempre acaba pensando na gente e nos nossos, né? Mas o que é a vacina? Qual que é o objetivo da vacina? A vacina, ela tem um objetivo muito mais amplo de saúde pública, né? Então, quando você, mesmo que você tenha esses casos, essas pessoas que vão desenvolver a doença, e pode ter gente até que morra mesmo, né? Por conta do Covid, estando vacinada, quando você faz uma cobertura vacinal, o objetivo é você conter o número de casos e diminuir a gravidade. Eu acho que essa questão da vacina, ela... É claro que as pessoas elas estão todas com medo, tá todo mundo querendo tomar vacina, mas se banalizou demais. Todo mundo quer discutir sobre vacina, sobre sistema imune, sobre resposta imunológica, qual vacina é melhor que a outra, a X a coisa mais importante da gente falar aqui, até para atingir pessoas que são leigas, né, é que nós não temos só uma vacina, a gente tem uma vacina que foi né, produzida aqui no Brasil, mas a gente não tem só essa. Isso também é democrático, a gente tem um monte, né, outras marcas. E se uma, né, de repente é mais eficaz, isso é excelente, porque daí todas as pessoas que tomaram essa têm mais chance de não desenvolver uma doença. E é assim, gente, eu tô falando, porque a gente tá falando do coronavírus, mas eu tô falando de qualquer coisa, tá? E continua com o mesmo assunto, né, da medicação de ponta, que é para um anticorpo para tratar um câncer, ou uma vacina, ou um remédio de dor de cabeça. Então, assim, a maioria das pessoas vão desenvolver anticorpos, ou se não vão desenvolver doença grave, porque do coronavírus, por exemplo, é uma doença que afeta o sistema de saúde também, né? Então, se a gente não desenvolve doença grave e não fica internado, já é uma grande coisa, né? E assim, as medicações, né? Aí vai. Exatamente. Então, assim, a gente tem que pensar que vacina, remédio, essas coisas, a gente... Isso também é uma coisa relacionada com toda a população, todo mundo precisa tomar, enfim, a gente poderia fazer uma live só para explicar sobre como funciona a vacinação. Mas a minha ideia aqui é falar que nenhuma medicação. Dipirona se faz bem para mim, para minha dor de cabeça, para minha mãe não faz nada, é impressionante. Se ela toma dipirona para dor de cabeça, ela não passa. Por quê, gente? Mas aí, quando a gente pega um estudo, né, ou algumas blogueiras falam uma coisa, mas tem estudo aqui, ó, que funciona. Mas escolheu a dedo o estudo. Escolheu exatamente. Como é que foi feito cherry picking? Como é que foi feito esse estudo? Onde foi publicado isso? Quem que tinha um grupo controle? Como é que foi que o controle é tão importante quanto o tratado, né? Então, assim, a gente não pode acreditar em tudo que as pessoas dizem. A gente não pode acreditar em todo mundo que tem um doutor na frente do nome e fala, né? E vocês né, publicaram um vídeo muito legal sobre vacina esses dias que eu estava vendo. E a Laura falou sobre isso, assim. Tá tudo lá no portal da Anvisa. É só entrar e olhar. Só que dá preguiça. É mais fácil acreditar no que a gente está falando aqui, porque é rapidinho. É mais assim, quando você escuta, você faz alguma coisa. Vamos ler, vamos aprender, né? E isso também vem aqui ao encontro do que eu quero falar com você, no que você acha, né? Como que você acha que o conhecimento, assim, a ideia, né, de falar para as pessoas, e inclusive que é o que vocês fazem também no Nunca Vi um Cientista, como é que se desenvolve uma pesquisa, como é que a vacina funciona, como é que, e tudo isso que a gente está falando assim, como é que isso é importante para a saúde pública? Por que você acha que conhecer os processos, né, e deixar a ciência ser mais aberta para todo mundo ajuda? Como é que ajuda? Isso é fundamental, gente. Conhecer como é os passos da ciência, a sequência da ciência, a metodologia da ciência é fundamental para a pessoa, assim,
sair desse negócio de tipo, olha, esse estudo aqui é a prova do que eu acredito, para, olha, esse corpo de estudo aqui não comprovam aquilo que eu achava que era. Igual o exemplo que aconteceu de novo hoje na CPI, né, que o senador lá insistiu em falar assim, não, porque tem estudo mostrando da ivermectina, que a cloroquina, não sei o quê. E aí a Luana falou assim, olha, é um estudo in vitro. Um estudo in vitro vai matar a célula se eu colocar muita água. Vai matar a célula se eu colocar no micro-ondas. E mesmo assim eu não falo para o meu paciente entrar no forno micro-ondas. Sabe? Não é o que se traduz. Você tem que entender como que dá o passo a passo da ciência para entender qual a diferença de um estudo in vitro, né? Falando assim, olha, esse composto aqui mata todas as células do coronavírus. Todos os vírus, mata todos os vírus, né? Todos os vírus. E aqui no ser humano, quando a gente faz estudo clínico, prospectivo, randomizado, duplo cego, não tem evidência aliás, tem evidência de que não funciona. Então, saber isso é fundamental. Porque é isso que vai separar aquela fé, aquele como que a gente chama? De viés. Vai separar o meu viés, aquilo que eu quero acreditar, que você quer daquilo que realmente é verdade. Porque, assim, nós somos humanos. Na ciência acontece isso também. Quando você entra com um projeto para saber alguma hipótese, você tem a sua hipótese. Você está agarrado a ela. Você, no fundo, você quer que aquilo seja real. Porque mais do que o cientista quer é provar alguma coisa que ele acha que é, ou alguma coisa disruptiva, alguma coisa diferente. Então, para isso que existe, por exemplo, revisão de pares. Porque você pode estar apaixonado nos seus resultados, você pode estar enviesado. E aí você tira a sua venda dos olhos quando você passa por uma banca e te esculacha e fala assim, olha, meu amigo, não tem nada a ver isso daqui. E aí, isso que acontece. É aquele chacoalhão, tipo, olha essa análise estatística. Você não está apaixonado por isso. Tira isso, analisa isso, olha direito. Isso não é o que você achava. Ou na própria publicação do artigo científico. O revisor então, 1, o revisor 2, falou, o 3 ou 4. mandou fazer tudo de novo aqui. A ciência é isso. Então, ela tem essas barreiras para justamente não passar esse tipo de coisa que filtrar o joio do trigo, né? Para não passar, para não ser publicado, pelo menos em revistas sérias, de alto fator de impacto, coisas que não convergem com a realidade, né? Então, isso acontece porque somos seres humanos. Mas a população saber como acontece a metodologia científica é fundamental para eles não se apegarem a coisas que não são verdade. Então, eu acho que o papel do divulgador científico é extremamente importante para mostrar isso à população. Porque as pessoas, às vezes a gente fala, olha, não é bem assim. Aí vem pessoa com 30 papers, porque ele vai lá e buscou no PubMed, jogou lá uma palavra e veio 30 papers de 2021 e falou assim, nossa, olha, essa daqui eu vou arrasar com ela. E aí você abre os 30 papers e não tem nada a ver com o que você está falando. E aí isso não se converte no que você está falando ali em metodologia científica. Então é muito importante a pessoa entender que não é só porque tem no título ivermectina que prova que ela funciona, ou assim, eu tô pegando esse exemplo por causa que é o exemplo da moda, né, da vez, mas isso serve para tudo, né? Isso acontece muito com a gente no canal. A gente faz um vídeo falando assim, olha, não é bem assim. Aí a pessoa digita lá no PubMed aquela palavra e aí vem 1 milhão de papers e ela joga pra gente, ó, tem estudo assim, ó, tá. E a gente abre um por um e fala, ó, isso aqui tá estudando isso aqui em algodão, sabe? Algodão, não é nem pessoa, é algodão. Acontece. E aí, se a pessoa entender como é que é feito um estudo, uma metodologia científica, um negócio assim, ela vai se poupar dessa vergonha. Além disso, além da falta de conhecimento, né, que é normal, as pessoas elas replicam essas falsas informações ou essas informações X, isso é replicado. Então, eu acho que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, pelo menos, né, com aquela história igual de fake news. Então, bom, eu recebi alguma coisa falando de vacina, de medicamento, de, enfim, qualquer coisa desse tipo, eu não sei nada a respeito. Se informa um pouquinho antes de repassar, né? Então, porque isso vira uma bola. E aí hoje, no meio do que a gente está vivendo, a gente tem
como eu falei, todo mundo recusando um ou outro tipo de vacina, por exemplo, por conta de uma trombose. Tá, não quero porque dá trombose. Mas você sabe o que é trombose? Não tenho nem ideia. Mas eu não quero porque dá trombose. Tá, mas assim, qual que é o risco? Você não quer vacina, mas você fuma. Então, qual que é o risco de quem fuma ter trombose? Muito maior do que da vacina. Então, eu acho que o risco de pegar o próprio Covid é muito maior de pegar trombose que e de ter trombose com Covid. Eu acho isso muito distorcido. E aí as pessoas elas estão propagando crenças, mitos, fake news, assim, e todo mundo domina a área da saúde atualmente. Exatamente. Mas uma coisa que é interessante a gente divulgar sempre e falar sempre, esse era o maior objetivo aqui, é mostrar para as pessoas que quando um estudo ele é feito, primeiro que você já começou falando muito bem, lá atrás, né? As coisas mudam. E mudam porque muda a metodologia, muda porque a gente consegue fazer de um jeito diferente, que funciona mais, numa população melhor, que, enfim, a gente desenha melhor o estudo, muda porque as técnicas mudam, elas vão ficando muito mais sensíveis, muda. Então, assim, muda o tempo todo. Eu vou acreditar, assim, você acredita, por quê? Por conta de tudo isso que a gente falou até agora. Porque alguém pensou e essa pessoa não pensou sozinho. Porque ela foi atrás na literatura. Porque ela não colocou ali a opinião dela. Por mais que ela se apaixone, ama aquele tema, ela estuda. É bom que você seja apaixonado mesmo, viu? Porque dá muito errado. Então, se você não gostar do tema que você estuda, você vai, nossa, se decepcionar. Porque dá errado pra caramba. Coisa que eu ia fazer... O que mais dá errado coisa que eu ia fazer em 20 minutos, eu demorei 7 horas pra fazer. E dá muito errado. Se eu não gostasse daquilo, velho, eu já teria desistido no mestrado. Né? Então, assim, pensa que as pesquisas elas são sérias, as revistas para a gente publicar é difícil pra caramba. Você manda o seu resultado e você não sabe na mão de quem vai cair. Alguém vê, alguém que é expert naquele assunto e manda para você de volta. Olha, esse estudo que você fez aqui, esse jeito aqui não dá certo. Se você quiser provar isso aqui, você faz isso ou isso. E a gente não sabe quem foi que falou, né? E a gente tem que responder a revista. Então, assim, é difícil publicar. É uma coisa muito séria. Acreditar em fake news ou em um áudio de... gente, um cientista mesmo tem tanta coisa para fazer que ele não vai parar para falar um áudio para você no WhatsApp e passar para todo mundo. Eu jamais faria isso. Eu tenho preguiça. Eu vou publicar lá no Ciafisiol. Porque eu não vou fazer um áudio. As pessoas não estão nem me vendo com a minha tiara maravilhosa. Vou fazer um áudio. Sabe assim, eu sou a doutora Isabela. Doutora quem? Né? Quem é? Doutor o quê? porque eu sou médico. E... a gente sabe que tem muitos médicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, enfim, né? Que estão fazendo balela, falando coisa que não existe, né? Sim. Então, assim, é difícil? É super difícil. Mas eu não sei nem procurar. Beleza, manda mensagem pra gente que a gente te ajuda a achar um artigo científico legal. A gente mostra uma revista. Posso contar um babado? Pode. Tem um babado. Babado é sempre legal. Tem um médico que é blogueiro, que eu nem vou citar o nome aqui, porque nem convém. Nossa, eu já até imagino quem seja. Depois a gente fala em vários. Depois a gente tem vários, mas eu tô aqui já até com palpitação. Vamos ver o que você vai falar. Tem vários, mas o negócio é que tem uma jornalista da UOL que ela fez uma matéria, traduzindo o meu estudo. Ela pegou minha tese de doutorado, meu estudo publicado, e traduziu. Olha, gente, jejum intermitente pode ser perigoso, vamos tomar cuidado, blá, 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 blá. Então, eu só vou te cortar 2 minutinhos, porque as lives elas estão costumando durar mais. Mas se de repente ela cair, eu volto ela pra gente só terminar aqui, tá bom? Eu acho que elas estão durando 2 horas agora, se não me engano. Que maravilha. Então vamos... Eu não sei, mas eu acho que porque se não caiu até agora, já passou do horário, eu acho que vai continuar. Tá, mas enfim. Mas qualquer coisa eu volto. Mas, tá. Aí ela fez essa matéria e tal, e aí teve um blogueiro, um moço que é grande no Instagram, ele publicou um moço no Instagram, que não vou falar o nome, que ele publicou um story não, era um IGTV falando a barbaridades da matéria dela, da jornalista, e do meu estudo, né? Falando que jejum intermitente é maravilhoso, é lindo, panaceia,
cura dos milagres e tudo mais. Só que ele vende... Cura tudo. Cura a cura. E aí ele ganha com protocolos de jejum intermitente. Então, ele tem conflitos de interesse, certamente. Óbvio. Então, ele tem protocolos de jejum intermitente, ele tem cursos e tudo mais, e fez fama muito em cima disso. E aí, a jornalista, ela entrou em contato comigo, ela achou meu e-mail e tal, ela mandou e-mail indignada, falando, olha essa pessoa, não tá falando nada com nada, grosseiro, não deu robustez científica para debater com a gente. Eu queria falar com você, que é autora do estudo, eu queria que você explicasse todos esses negócios que ele falou de você aí, que eu acho que não tá certo. E a gente fez uma live lá e tá aí, eu expliquei, olha, isso, tal. Tudo as lacuninhas que ele deixou, assim, mas isso aqui, não sei o quê. Todos os ataques, eu respondi e tudo mais. Aí passou uns 2, 3 meses, esse cara foi preso no Egito por assédio sexual. Eu só queria deixar isso... Eu joguei a informação isso aí. Quando eu vi o nome, eu falei assim, eu conheço essa pessoa, peraí. Aí eu falei assim, esse é o cara que falou mal de mim e ganha com jejum. Ana, e ele não chegou a responder? Ele não fez a réplica? Eu não sei, porque eu não acompanho ele. Mas eu não... Eu tenho uma dificuldade de acompanhar também. Eu tenho uma dificuldade porque eu começo a ficar passando mal, assim. Então eu tenho vontade de responder às vezes no comentário, mas eu falo, gente, se eu responder que fudeu. Sal de manhã não pode para todo mundo, nossa, os caras vão me matar. Se eu responder que existe osmorreceptor, nossa, vão querer me matar. Eu tô inventando um receptor para osmolaridade, que absurdo. Então aí eu não sigo porque eu fico indignada, assim. Indignada. Pra mim, eu fico indignada. Indignada. Agora, olha, tudo que a gente está falando aqui cabe aqui para nossa última pergunta, porque também é o objetivo das nossas lives, né? Já que o Ser Fisiol é um canal que ensina fisiologia e deixa ela mais democrática. A nossa ideia agora é até deixar mais ainda, né? Porque às vezes a gente ensina fisiologia para um grupo mais seleto, né? Um grupo de graduação, pós-graduação. E a gente percebe, eu costumo falar isso sempre, é a minha opinião. Agora eu vou ter que falar que é a minha opinião. Meu marido diz que eu gosto muito de fisiologia, então eu acho que todo mundo gosta. Mas é que eu acho mesmo que todo mundo gosta de saber como é que seu corpo funciona. Você não tem curiosidade de saber por que seu coração não cansa? Você não tem curiosidade. Assim, pra mim é um absurdo a pessoa não ter curiosidade de saber. Então eu acho que todo mundo gosta e aí eu quero ensinar todo mundo. E aí a gente fez o Ser Fisiol, que é uma coisa que a gente adora. E a gente quer deixar, assim, essas coisinhas um pouquinho mais fáceis, sabe? Por que eu levanto do chão e da tontura? Poxa, você nunca parou para pensar por que isso acontece? É tão interessante, tá? Mas o que eu costumo sempre dizer aqui para todo mundo, né? Que eu converso bastante, assim, sobre esses assuntos, e é praticamente todo mundo que pergunta, eu falo, né? Um monte de coisa. Mas, assim, se a gente conhecer nosso corpo, a gente evita tanta coisa. E eu não tô só falando do tipo assim, conhecer sua mama para fazer um autoexame, porque eu sei lá como é que era a minha mama e encontrei um nódulo, entendeu? Que era um câncer. E da onde que eu tirei de fazer um autoexame? Nunca fiz. Não tô falando desse conhecimento, eu tô falando de um conhecimento, por exemplo, assim, você sabe o que seu fígado faz? Você sabe que se você tomar um remédio que não tem comprovação científica nenhuma. Aliás, na live com o Dr. Rafael, eu até queria abordar esse assunto, mas enfim, ele é cirurgião de fígado, e ele falou esses tempos atrás que mandou para São Paulo, é lá do Pará, que mandou para São Paulo fazer um transplante por hepatite fulminante, porque uma pessoa jovem que tomou cloroquina, enfim, para prevenir efeitos graves. É que a gente toda hora volta nesse assunto da pandemia porque está muito em alta, né? Mas, assim, isso acontece com um monte de chá, garrafadas, que é muito comum, né? E, assim, você sabe o que faz seu fígado? Você sabe o que seu rim faz? Você sabe que se você tomar sal todo dia, talvez você não fique mesmo hipertenso, mas eu queria um pedacinho do seu fígado para eu dar uma olhadinha ali no microscópio. Você sabe por quê? Então, assim, se a gente soubesse pelo menos o mínimo de como funciona
o coração, o rim, o pulmão, o fígado. Será que a gente ficaria tão doente? Você acha que existem doenças que a gente consegue evitar? Se a gente pelo menos conhecer como é que funciona nosso corpo, nossos órgãos? Nossa, com Eu certeza. consigo fazer uma lista daquelas cartas de fãs de 15 anos. Eu gigante. Tem vídeo no nosso canal falando sobre abuso de chá verde. Olha só que coisa inofensiva. É chá verde. Mas aí você pega o chá verde e concentra em cápsulas. E toma muitas cápsulas por dia. E aí você perde seu fígado. É isso, basicamente. Porque assim, basicamente, a maioria das coisas que chegam ao seu sangue, elas são metabolizadas, elas são quebradas, elas são transformadas, né? Por um órgão muito importante que é o fígado. Então, muita coisa vai para lá. Às vezes ele fica sobrecarregado. E aí é isso que dá a besteira das pessoas jovens perderem esse órgão tão importante que não sei se as pessoas que estão assistindo sabem, mas não é igual o rim, que dá para você perder, que tá tudo bem, um rim, né? O fígado é uma coisa muito importante. Você vai ter problemas sérios se você danificar, né, o seu rim, se você danificar muito o seu fígado, né? Se você danificar muito o seu fígado, você vai precisar de um transplante. Não dá para viver sem fígado. Porque ele faz coisas extremamente importantes no nosso corpo. Inclusive, as pessoas ficariam até menos pobres se elas conhecessem o funcionamento do fígado, do rim, da pele, do pulmão, que são órgãos que detoxificam o nosso corpo, né? Eles não gastariam dinheiro com chá. Você não precisa tomar detox. nenhum chá detox. Eu poderia gastar 7 lives só falando das funções do fígado. Uma vez eu tive que dar aula, apareceu pra mim assim uma aula de 4 horas, assim, função hepática. Em 4 horas, 500 funções do fígado. São 500 descritas. É tanta função, não tem condição de falar. Sim. E eu realmente tenho um monte de exemplo aqui, um monte mesmo de exemplo de coisas que a gente soubesse. Essa é a cara do seu fígado quando você compra um chá detox. Really? E uma coisa que a cara do meu cachorro hoje de manhã que eu postei. Uma coisa que também é interessante da gente falar, a Ana deu o exemplo do chá verde. As pessoas têm na cabeça a crença de que tudo que é natural, que é planta, que é fitoterápico, é ótimo, né? Quanto mais, melhor. E eu vejo muito isso também como nutricionista. Quanto mais vitamina, quanto mais mineral eu ingerir, melhor. E a gente sabe que tem várias repercussões negativas, por exemplo, da hipervitaminose com vários nutrientes, né? E essa coisa, por exemplo, dos chás, dos compostos fitoterápicos. Se você sabe minimamente, por exemplo, você sabe que quando você está grávida, você não pode tomar praticamente nenhum fitoterápico, nenhum chá. E isso é mais uma crença, né, que essas pessoas têm de que o que é natural tá liberado, e não é, né? Então, quando você conhece um pouco... muitos compostos são feitos a partir de compostos naturais, sim, inclusive, né? Mas muitas vezes você tem só aquele composto isolado, você não tem a planta toda, né? Com mais a gente lançou uma caixinha de perguntas lá no Insta do Cefisiol, aqui, né, no Insta do Cefisiol, e apareceu uma pergunta que agora me chamou a atenção, porque a gente está falando disso, assim, uma pessoa perguntou por que a vitamina D passou a ser considerada um hormônio? E aí eu pensei, caramba, né, ela sempre foi um hormônio, né? E agora, de repente, essa informação está chegando um pouco mais para as pessoas. Né, sei lá nem o que é vitamina, porque ela é um hormônio que tem um papel super importante para o metabolismo, inclusive do cálcio, para fixar cálcio. E aí as pessoas pegam um estudo que fala da vitamina D, que é super importante, ter bem alta, e toma 7.000 unidades por dia de vitamina D, e tá tudo maravilhoso. Por quê? Porque você pode comprar a vitamina D na farmácia. Então, essa, por exemplo, é uma das coisas que a gente poderia evitar, né? Se a gente soubesse o que é a vitamina D, se a gente soubesse como é que o osso, né, consegue absorver cálcio ali, como é que o sol ajuda a gente, não precisa gastar dinheiro. Você desenvolve uma hipercalcemia, que pode inclusive dar problema renal,
Não pelo excesso de cálcio, mas pelo excesso de vitamina D, né? Então, assim, então é isso mesmo. vira uma Eu bola acho de que neve. vira uma bola de neve porque a gente não sabe sobre o nosso corpo. A maioria Exatamente. das pessoas, né? Bom, a gente mesmo, a gente estuda uma coisa. Mas você é doutora? Ah, sim. Eu sou doutora, se eu te falar até o título da minha tese, sou doutora naquilo, gente. Eu estudo fisiologia, mas eu não sei a fisiologia inteira, né? Agora, a última pergunta aqui, Ana, é para ser um cientista, né, que uma das ideias da live, né, é falar como é que a gente chega, né, nessa carreira, assim. Então, como bióloga, você se tornou uma cientista que pesquisa várias coisas, pesquisou jejum intermitente, né, tem lá a sua linha de pesquisa e tal. Por que para um cientista que está dentro da área da saúde, não importa o que ele pesquisa, por que é importante saber fisiologia? E agora a gente, né, puxa aqui para fisiologia. Por que você acha que é importante saber fisiologia para um cara, né? A fisiologia, entender fisiologia, não só um pouquinho do funcionamento do corpo, como isso que a gente está propondo agora, mas por que você acha que é importante a gente saber fisiologia para ser um bom cientista, né, dentro da área da saúde? Olha, dentro da área da saúde, que é o que mais importa a fisiologia, porque na área de humanas aí já né, é outra área e tal. Mas a fisiologia na área da saúde é assim, essencial. Gente, não dá. É igual uma casa que não tem alicerce, sabe? Que não tem a fundação. Porque a fisiologia é basicamente o corpo humano, né? Você entender como é que se dá as interações, as reações, uma coisa manda para cá, um hormônio chega para cá, uma outro composto ativa isso. E se você entende isso, fica muito mais fácil você entender como funciona um fármaco, como funciona um tratamento, como aprimorar, como testar, como sugerir hipóteses. Então, o pensamento ele é construído, né, dentro dessa área que a gente está falando agora, muito na base de como funciona o corpo humano. Então, se eu quero uma nova terapia para alguma coisa, como é que eu vou construir essa nova terapia? Com base no funcionamento do corpo, né? E no corpo-alvo, Funcionamento que é o corpo normal, humano. né? Exato. Sim, E a gente sim, vai, e isso vai tem. guiando a gente né, nas ideias, Sim, inclusive, né? Você vai pesquisar um novas negócio que terapias. Você, por exemplo, deu o exemplo do HER, que é o HER, que é o receptor HER, isso, HER que é o 2. nome? HER2. Então, que não sabia da existência 10 anos atrás, mas era uma sentença e tudo mais. Tem também novas tecnologias surgindo a partir também na oncologia sobre o CAR-T, você já deve ter ouvido falar, que é você pegar as células do próprio paciente, então é um negócio especializado. Você pega as células do próprio paciente e aí você treina ela, você tira do célula do paciente, treina ela em laboratório, você coloca um target nela para ela ir na célula alvo cancerosa, que, por exemplo, pode ser uma célula de um linfoma um linfoma não Hodgkin, uma leucemia, não sei, tem vários estudos sendo feitos sobre isso. E tem pacientes que tiveram muito, muito, muito sucesso com isso. Tem a primeira paciente que foi a Emily, que é uma coisa que eu estudei sobre isso, que ela fez, acho que ela fez 16, 18 anos agora, assim, que ela assim, é um tipo de câncer que você pegou, você tava, é aquilo que você falou, você tava, poxa, que tristeza, né? E agora tem essa possibilidade. É um tipo específico de câncer que você pega a célula do paciente e consegue fazer com que essa célula, quando você recolocar no paciente, você treinou essa célula para ela ir e atacar esse câncer. Então, é uma coisa extremamente específica, dado que a gente tem mais de 100 tipos de cânceres. Então, é um isso é conhecer na minuciosidade a fisiologia. É entender o que faz o sistema imune, é entender como que é o que é um receptor, o que é uma célula cancerosa, é entender a fisiologia humana, como que é o corpo humano para você tentar propor novas terapias, novas curas. Tomara que daqui 100 anos, daqui 50 anos, a gente tenha a cura do câncer, de todos eles. Pode não ser uma só, mas pode ser várias, pode ser
3, 4, Não, 10 eu não tenho juntas que vai dúvida. conseguir tratar. Exatamente, eu falo muito isso, né? Eu tenho certeza assim que meus netos, né, do jeito que a ciência anda e ela continua evoluindo, O e conhecimento daqui a pouco a gente duplica vai falar, cada... nossa, mas você acredita que minha avó fez uma quimioterapia careca? Você acredita que ficava careca? O cabelo caía, olha que absurdo. Assim, as coisas vão evoluindo muito. E vão evoluindo por quê? Porque os caras conhecem o corpo. Conhecem que liga no receptor e lá dentro da célula tem uma outra coisa que acontece que vai para o núcleo. O exemplo do Zika, né? Que teve também aqui no Brasil, que foi um horror, né? Um monte de criança nascendo com alteração neurológica. E os caras pensaram, meu, esse vírus aí vai direto pro sistema nervoso. Uma célula que está se desenvolvendo muito rápido. Então, ele gosta de célula que está fazendo mitose. Cara, se a gente colocar isso aí num câncer que atinge células da glia, que estão, né, barrotando aqui o nosso cérebro, né, a maior parte dessa célula, da glia, um glioma, por exemplo, que é um câncer, né, glioblastoma. É um tumor super agressivo, que não tem, né, cura, geralmente é muito rápido e tal. E os caras pegaram um vírus e modificaram o vírus e colocaram e simplesmente o negócio foi diminuindo, sabe? Não é a cura, mas assim, melhorou muito. Então, assim, por quê? Porque os caras conhecem fisiologia. Aí o vírus entendeu que o vírus faz isso, se ele gosta do sistema nervoso, então ele deve gostar de célula que faz muita replicação, ou sei lá, que tem metabolismo acelerado, ou sei lá, que gosta mais de glicose, enfim. É só conhecendo, né? E aí você vai pesquisando. E não só na área da cura, né? Mas também na área do diagnóstico. Hoje eu acabei de ler uma notícia sobre um biomarcador lipídico para o negócio do Zika, que dá no feto, que eu esqueci o nome. Microcefalia. Microcefalia. É um biomarcador lipídico. Então é uma coisa importante também para diagnóstico. Então não é só terapias, mas você diagnosticar um negócio e conseguir ativamente tratar. E isso tem tudo a ver com fisiologia. Ah, linda. Ai, tem desculpa, tudo a ver. E tudo, né? E tudo. Eu falei isso com a minha cunhada esses dias. É o último assunto aqui. Mas isso também vai ser assunto quando a gente falar com o médico que é ginecologista, mas assim, por que a gente acha, né, que o médico tem que pedir aquele exame? Mas por que você não me pede uma mamografia? Se de repente eu conseguisse ver esse tumor menor ainda do que eu encontrei, porque a sua mama é uma mama densa, que com a sua idade, a gente, na mamografia, é o melhor exame para ver isso? Mas depende da pessoa, depende da anatomia, da fisiologia da mama. Se você está amamentando, esse exame não é bom. Se você está amamentando, a gente precisa fazer isso aqui. E quando a gente conhece a fisiologia um pouquinho, a gente sabe, poxa, é verdade. A gente acredita mais no médico, a gente acredita mais na ciência, porque a gente sabe que mamografia não é bom. É um exame excelente? Excelente. Mas eu, por exemplo, agora fui fazer os meus exames de retorno e eu tive que fazer mamografia e ressonância. Porque tem que correlacionar. A mama é diferente. De repente, na mamografia não dá para ver uma coisa, porque a mama é de um jeito. Então, assim, a gente consegue, quando a gente entende como o corpo funciona, o que cada coisa faz dentro da gente, a gente deixa de questionar coisas que são óbvias, a gente passa menos vergonha falando coisa que não faz sentido nenhum. A gente não acredita que a Terra é plana. Desculpa. A gente não acredita em bobeiras. Que a gente é a favor de vacina. A gente é a favor da vacina. A gente entende que um medicamento não vai sarar o mundo inteiro. A gente entende que limão não vai curar todos os tipos de câncer. Aliás, não vai curar nenhum. E a gente para de mandar mensagem para o grupo da família para falar que não pode tomar a vacina, que não desenvolveu anticorpos, que é um absurdo. Mas você também, de repente, não desenvolveu anticorpos contra a toxoplasmose e já teve, entendeu? Então, assim, quando a gente entende fisiologia, é o mínimo, gente, a gente nem passa vergonha e nem fica doente. Tem muita doença que a gente consegue evitar. Evita doença, evita gastar dinheiro, evita passar vergonha. É muita coisa que você evita. Não é? Chegamos a essa conclusão aqui. Ô, meninas, e eu acho que uma coisa que também a gente tem que deixar muito claro quando a gente fala, né? Principalmente aqui no CIA Fisiol, a gente tem muito seguidor que é estudante da saúde. Que a fisiologia ela é a base para atuação profissional de todos os profissionais da saúde.
né? Então você pensa no médico, ele vai tratar, então ele precisa conhecer o medicamento, ele precisa conhecer a patologia, mas se ele não sabe como é um organismo sadio, como aquele organismo sadio funciona, ele não vai saber qual é o melhor tratamento ou qual é o melhor diagnóstico. Se eu não me engano no Boron, o Boron inclusive deu uma palestra pra gente esses dias, né, que foi incrível, falando da vida dele, acadêmica, e que descobriu algumas coisas totalmente por acaso, né, ele só descobriu o controle do pH, apenas uma coisa que todo mundo usa hoje. Você imagina uma pessoa descobrir, estava estudando alguma coisa de pH e ele descobriu como é que controla isso, que é uma coisa que enfim, que tudo que mantém a gente vivo aqui. Que cara, sei lá, se ele precisava ganhar o Nobel. Ele tá vivo e ele é super ativo e fala super bem, assim, eu acho que ele nem é tão idoso assim, mas se eu não me engano é no livro dele, né, que fala que é Medical Physiology, então é fisiologia, né, é o livro que eu mais gosto, de fisiologia mais aprofundada, é maravilhoso. É o azul, não é? Livro, o Boron, e ele fala que a medicina é o estudo da fisiologia que deu errado. Então, quando a gente entende fisiologia, a gente entende por que está dando errado, né? E os alunos de primeiro ano, quando eu dava aula, conseguiam entender doenças que, assim, eles iam ver lá na frente, porque eles estavam entendendo quando, né, funciona. E aí, quando não funciona, você sabe por que não está funcionando, sim, né? E eu acho meninas... Não, só para finalizar, eu acho que isso é fundamental para a atuação de todos os profissionais da saúde. Então, o fisioterapeuta, né, no caso aqui a Isa... E é por isso que a gente vai... Então, a nossa ideia é trazer profissionais de todas as áreas, né? Para mostrar como é que funciona. Então, para a ciência, a gente mostrou hoje, né? E eu queria agradecer, Ana. Obrigada, viu, por ter chegado correndo com a sua camiseta maravilhosa da Mulher Maravilha que você é. Eu tempo, ainda bem, até falei como é a cara de um cientista, né? Que agora as pessoas conhecem essa pessoa. É um povo doido, cabelo em pé, não sei, talvez. Assim, cientista é assim, gente. Cientista é uma pessoa normal que gosta de estudar. Então, quer dizer, ela não é tão normal assim, mas é uma pessoa... Se você vê na rua, você acha que é normal, né? Sim. Gente, obrigada, viu? Não vai dar tempo da gente responder, mas se vocês quiserem mandar as perguntas pra gente lá tem bastante coisa, tem bastante gente falando aqui. Super agradeço a todo mundo que tá aqui. Teve até gente que falou assim, eu entrei totalmente por acaso na live e não consigo mais sair. Tô presa aqui no negócio daquela caverna do dragão, né? Adoro. Gente, muito obrigada, viu? Camila, obrigada hora de dar mamar. A Aurora te chama. E Camila, eu espero que uma pessoa que alguém falou que você é a cara de, sei lá, se é uma atriz, uma cantora, eu espero que essa pessoa seja bonita. Aqui, ó, Patty Jenkins. Eu não conheço ninguém, gente. Eu também não. Você sabe quem é, Ana? Parece essa pessoa. Depois você procura, Camila. Vou jogar no Google. Gravar bem quem é que falou isso, porque se não for legal, você já vai lá tirar essa satisfação. Gente, muito obrigada, viu? Beijo. Obrigada, amei, gente. Tchau. Tchau.